Bom dia a todos e a todas. Nesta terça-feira, dia 1º de abril, às 10h12, nós iniciaremos mais uma reunião pública da Comissão de Obras, Serviço, Transporte e Habitação. Nós temos, como membros da comissão, o vereador Dário, o vereador Emerson, que já estão chegando para a reunião, e esse presidente. Nós hoje agendamos essa reunião de maneira a poder ter mais informações e compartilhar com o público que nos assiste acerca dos projetos, a quanto andam e também, obviamente, os próximos passos acerca da Avenida Água do Sobrado, que é uma das alternativas de trânsito futura para a região oeste. Só resgatando e fazendo uma retórica, nós temos um trânsito, algumas vias de ligação, da região central com a região oeste, noroeste, dentre elas o viaduto Mauá, o viaduto Antônio Eufrásio de Toledo, que causam um grande transtorno nos horários de pico para o trânsito da cidade. Há alguns anos atrás, nós tínhamos uma dificuldade e um entrave ainda maior naquela região, quando, então, nós fizemos uma reunião, na ocasião, por conta da Comissão de Obra, salvo engano, na legislatura retrasada, no governo Gazeta, e nós tivemos, inclusive, uma sugestão do engenheiro Aníbal, que está aqui conosco aqui, para fazer algumas adequações na Praça do Relógio, cujas intervenções previa o fechamento de uma das vias, da rotatória, ali, de acesso da rotatória, e também algumas manutenções aí de mão das ruas, como, por exemplo, tornar Castelo Branco via única até determinada localidade. E essa alternativa, se não melhorou o trânsito, ela reduziu consideravelmente o número de acidentes que existia na localidade. Acidentes que eu, por ser morador a 300 metros daquela rotatória, eu via todos os dias. Acontecer acidentes naquela localidade e os próprios lojistas ali da localidade acabavam me relatando os acidentes diários, mais de um por dia aconteciam naquela rotatória. Com essa alternativa, sugerida pelo engenheiro Aníbal e também apoiada pela então Comissão de Transporte da época, que eu presidia, e depois conseguimos o apoio do então prefeito Gazeta e da secretária de Planejamento, a Letícia, e também o finado secretário de Obras, foi o Ricardo Olivato, que acho que nos apoiou naquela ocasião. Foi. Eu não sei se foi o Ricardo ou foi o Sidney, mas, enfim, foi feito e melhorou. Mas nós temos ainda alguns gargalos naquela região e que precisam ser sanados. Exemplos que nós temos no horário de pico da manhã, ainda o trânsito, até chegar à rotatória ali da Praça do Relógio, o trânsito ele chega praticamente até a quadra 11, 12 da Rua Bernardino de Campos. E no sentido contrário, é fato, às 18 horas, o trânsito ele para ali normalmente na Rubens Arruda ou na Quintino Bocaiúva, a depender do horário e do pico do trânsito, Então, todo o viaduto é tomado e o trânsito ele chega ali, entrar na Duque de Caxias. E nós precisamos ter uma alternativa mais célere e mais rápida. Além disso,
nós temos grandes problemas, né, e alguns acidentes na Rua Bernardino de Campos. Então, hoje é uma via, né, que carrega todo o trânsito para quem vai ali na região oeste, adentrar o Parque Jardim Jussara, Parque Viaduto, até a Vila Industrial, Vila Dutra, Val de Palmas, Leão 13. Então, nós precisamos tentar buscar algumas alternativas. No ano passado, nós estivemos com a prefeita na localidade, levamos ela para recapitular um desenho que havia acerca da possível avenida Água do Sobrado, e existia um esboço, e ela ficou convencida, né, de que realmente precisava dar seguimento nesse trabalho, nesse projeto, para tentar viabilizar uma alternativa de trânsito para aquela localidade. Foi então que ela determinou a Secretaria de Obras para que pudesse iniciar o projeto no ano passado e aprofundar esses detalhes, projeto que eu não me recordo exatamente o número dele, mas que, na ocasião, a prefeita me passou a numeração e nós estamos aqui tentando afunilar, entender, ver a quantas anda esse projeto, quais as próximas perspectivas e expectativas da própria Secretaria de Obras, a CEPLAN, né, e se a gente pode dar alguma contribuição e algum apoio, alguma ajuda, e também, a depender do cronograma e do lapso de tempo que esse projeto venha a calhar, se existe alguma alternativa que possa ser imediata. Então, foi com essa finalidade que nós chamamos essa reunião pública para tratar sobre o projeto da Avenida Água do Sobrado e algumas alternativas de trânsito. Para essa reunião, nós convidamos a Secretaria de Negócios Jurídicos, o chefe de gabinete, a Secretaria de Obras, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Planejamento, a Indurb e a SEAR. Nós temos aqui a presença já registrada do engenheiro Aníbal, da Indurb, do Abner Isidoro, da Indurb, do Adilson Caldeira, da Indurb, da Gislaine Magrini, presidente da Indurb, da Rafaela Fogagnoli, secretária da CEPLAN, do Jader, da Secretaria de Negócios, Dr. Jader, da Secretaria de Negócios Jurídicos, Paulo Garbelotti, da CEPLAN, também o Leonardo Marcari, representando a prefeita municipal, chefe de gabinete, a secretária de Obras, Pérola, o secretário do Meio Ambiente, Sidney Rodrigues, eu não me lembro no seu nome dela. Como é que... Hã? Silene. A Silene é a secretária de Meio Ambiente, o Sidney é o diretor. E nós vamos iniciar, eu acredito que vocês trouxeram o projeto, nós vamos passar a palavra já inicialmente, para ir diretamente, representando aqui os moradores, né, da Vila Falcão, o Fred, o Claudião, está aqui representando toda a população lá da Vila Falcão, e nós já vamos iniciar passando a palavra, não sei quem vai fazer a apresentação inicial, se é a CEPLAN ou a Secretaria de Obras, fiquem à vontade para fazer a apresentação do status, né? Como está, como deve ficar e os próximos passos que nós devemos seguir. Quem que vai falar, Rafa? Acho que tem uma apresentação, não tem, que vocês trouxeram? Bom dia a todos presentes. Nós, da Secretaria, temos um estudo viário, né, que foi feito, um estudo funcional, foi feito anteriormente pela Falcão Bauer, e tem um projetinho, né, o estudo que o Paulo Garbelotti pode explicar melhor a questão
né, a questão técnica do... Paulo, por gentileza. Por isso eu registro aqui também a presença do vereador Marcos de Souza, presidente dessa casa, da Silene Bordesan, secretária do Meio Ambiente, e já mencionado aqui o Fred, o Luiz Cláudio Frederico, representando moradores da Vila Falcão. Paulo, fica à vontade, o microfone está aí, você fica à vontade para fazer a apresentação. Esse estudo funcional ele foi desenvolvido em 2011 para fazer a interligação desde a área lá da FIB e da Bernardino até aqui a Praça do Relógio, né? Então, aqui embaixo tinha uma rotatória que como foi dito aqui, hoje aquela rotatória ela já foi resolvida ali com o viário que foi desenvolvido pela Endurbe, que ela tem que ser adaptada para só fazer a interligação da avenida ali. Então, o projeto ele já vem esse estudo ele vem sendo, por exemplo, assim, não é o ideal, o acesso ele tem que ter alguma adaptação ainda, mas ele já é o possível ali para a região. E é esse projeto, margeando o rio, né, que o córrego do Sobrado, por isso que ele tem esse nome, que deve ser implantado, né, dentro das possibilidades da prefeitura. É um projeto para desafogar o trânsito, para melhorar a região, para o desenvolvimento, vai ser bastante importante. Só que ele ainda tem os problemas de desapropriação e o custo da obra, né? Na época, em 2011, ele foi orçado em 60 milhões. Hoje, pelo INCC, uma atualização muito, assim, a grosso modo, ele ficaria 120 milhões hoje, pelo INCC de 2011 para cá. É um projeto, óbvio, a gente sabe que custa muito caro e que dificilmente haja recurso suficiente no governo municipal para esse investimento, né? Por isso que nós queremos saber, né, saber também aonde a gente pode chegar, né, até onde vocês andaram, quanto não andaram, né, se existe esse projeto protocolizado, por exemplo, no Ministério das Cidades, né, como um PAC. Ontem finalizou o prazo de inserção do PAC neste ano. Se foi inserido, o que nós precisamos para ter esse projeto? Porque o mais importante para nós, pelo menos para mim, enquanto Poder Legislativo, vereador, é ter o projeto, né? Eu sei que a obra vai ser muito difícil de encaixar num orçamento como prioridade, mas com o projeto, né, com todas as diretrizes, com isso protocolizado no PAC, a gente tem condição de ir no governo estadual, de ir no governo federal. A Avenida Nações Norte é um exemplo disso, né? Ela saiu através de recursos do Estado, né? E nós temos condições de buscar esse recurso. É por isso que nós queremos saber, tanto da Secretaria de Planejamento quanto da Secretaria de Obras, né, como está esse processo, né, esse projeto, o que falta para a gente ter um projeto adequado e preciso para que a gente possa sair com ele embaixo do braço
e ir até São Paulo, no governo estadual, e ir até Brasília, no governo federal, para tentar viabilizar e trabalhar. Eu acho que a grande missão, né, do poder público municipal, dos secretários que aqui estão, o chefe de gabinete, a prefeita, é entregar esse projeto, né? A questão do custo, de viabilidade, de orçamento, e aí é uma questão que toda a cidade se soma para conseguir, né? E eu tenho certeza que essa Câmara também. Por isso que eu queria entender da secretária do Planejamento, da secretária de Obras, em que pé está, se nós só temos esse desenho, se nós já temos um esboço, né, sendo feito para a concretização do projeto, ou se efetivamente, né, nós não temos nada por enquanto. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de ouvir de vocês, pelo menos, né, enquanto comissão de obras. Rafaela, Pérola. Hoje, na Secretaria de Planejamento, é somente o estudo. Né? Tem o estudo, precisa fazer a alteração ali, né, no caso da rotatória, ali, né, e para a gente poder fazer o levantamento e inserir isso, e a gente fazer um levantamento conjunto com a Secretaria de Obras. O Pérola, não tem nada lá na Secretaria de Obras ainda sendo esboçado, minutado enquanto projeto? Bom dia. Não, nós não temos, porque primeiro é necessário definir o projeto urbanístico, todas as alterações, adequações, atualizações desse estudo que foi feito em 2011, para depois a Secretaria de Obras elaborar ou contratar esses projetos complementares, né? As travessias, o projeto de drenagem, e também tem uma parte importante de meio ambiente ali, né? A recuperação das margens do córrego, a retirada das leucinas. Então, é um projeto bastante complexo. Mas, no momento, ele não foi iniciado justamente porque precisa dessa definição do projeto urbanístico. Entendi. Ela precisa da definição do projeto urbanístico. Quem faz a definição do... É a CEPLAN que faz? Rafaela, e qual que é a programação de definição desse projeto urbanístico para que a Secretaria de Obras possa dar início ao projeto? Bom, a gente está com... Né, esse é um projeto que ele está, né, a gente está desenvolvendo junto com os demais. Né, nós encaminhamos 2 agora que foram finalizados para a Secretaria de Obras, e esse está num grupo de estudo que a gente vem fazendo. Tá? Então, os nossos desenhistas estão trabalhando também nesse estudo. Só para eu confirmar, o processo que a prefeita determinou a abertura, né, início desse projeto e consequente chegada a um projeto final, é o 53040 de 2024, certo? Confere? Foi esse o processo que a prefeita me passou. 53040 de 2024. Você pode ir consultando aí durante para a gente ver se é esse o número coincidente. Bom, mas aí você não me falou, Rafa, a questão de prazo, né? Como que a gente consegue ter a finalização dessa preparação inicial? Bom, questão de prazo já fica complicado eu colocar uma data, né, assim, para fazer. Mas eles já estão trabalhando, a equipe do Paulo, os desenhistas já estão trabalhando nesse sentido da atualização dos estudos viários. Tá? Nós entregamos 2 que já eram, né, já tinham tempo, uma solicitação da prefeita também, para que a gente fizesse todo o levantamento. Nós entregamos a semana passada e a gente está fazendo o levantamento dos estudos. Normalmente, esses estudos, quanto tempo levam? Pela experiência que vocês têm?
sem muita, né, o que o Paulo está colocando ali para a equipe dele fazer, vamos em torno de uns 2 meses, 3, para a gente fazer o levantamento. Tá. Então, isso significa que, possivelmente, lá para junho, a gente já tenha esse estudo sendo encaminhado para a Secretaria de Obras, para que possa startar o projeto. Startar o projeto, assim, ver se vai conseguir fazer com a equipe própria, se vai fazer um termo de referência para licitar, etc. Então, a ideia é essa. E é isso que nós queremos acompanhar, porque é um canal de trânsito importantíssimo, né? A gente sabe que isso é um projeto de médio e longo prazo, ninguém tem expectativa de que seja de curto prazo, mas se a gente não tiver o projeto, não tirar do papel, nós não vamos conseguir ajudar. E eu tenho expectativa, porque sempre cobrei esse projeto, nós nunca tivemos, né, tanto empenho, e a prefeita municipal, né, a Suelen Rosim, ela destacou e disse que efetivamente vai, neste mandato, em busca dessa alternativa de trânsito, dessa viabilidade. Então, eu estou acreditando e confiando, não só na prefeita, mas em toda a equipe e governo dela, que, de fato, nós temos condições de ter um projeto executivo para sair a captação desses recursos. Queria também registrar aqui que já está conosco aqui o vereador Dário, o vereador Edson Miguel de Jesus e também o vereador Miltinho Sardinho, além do nosso presidente Marcos. Então, para nós, isso é importante aqui, já vou te passar a palavra, é importante para nós, essas primeiras informações são importantes, né? Daqui 3 meses a gente já tem um estudo de viabilidade concluído, para que, então, a Secretaria de Obras possa sentar e deitar sobre o projeto. Leonardo, você queria falar, né? Bom dia, vereadores. Bom dia a todos os colegas de trabalho. É de grande importância esse projeto, né? E a prefeita entende que é muito viável, né, para a nossa cidade ter essa via, né, para poder desafogar o trânsito. Pode contar com o gabinete, com a Rafa, com a Pérola, a questão de se empenhar em buscar o mais rápido possível atender essa solicitação da Comissão de Obras. O projeto aqui ele já tem uma movimentação, é um processo, a gente precisa avaliar. Na verdade, está aí na Secretaria de Obras, aqui eu estava vendo com a Rafa, é o pedido de início de projeto do Executivo de Infraestrutura do Parque Nilear, Rua Cuba e Avenida Águas do Sobrado. Tá? Eu acredito que deve ter dado início, mas, assim, da parte da Rafa e ainda falta a parte da Rafa e falta a parte da Pérola, para saber só que pé que está aqui. Tá, são bem separados. Não, legal, mas não é só do Parque Linear, seria da Avenida Água do Sobrado também. Então esse processo faz referência à avenida. E acho que vocês vão seguir por ele, certo, Rafa? Sim, ele foi protocolado, para a gente ter ideia aqui, 8/4 de 2024. E aí ele tramitou na Obras, e depois foi para o Departamento Técnico, depois Planejamento, e agora já está no dia 31/3 de 2025, ele já está na sessão de avaliação de projetos. Perfeito, é esse mesmo. Foi consequência de uma visita que eu fiz com a prefeita naquela localidade, né? Então, essa informação para nós ela é importante. A avenida, então, ela foi inserida no PAC 2 ou não? Não, né? Não tem projeto? Ela não foi inserida porque não existe o projeto, né, pronto. A gente só consegue colocar lá no PAC a hora que a gente tem um projeto mas sai mais ou menos os valores, né? Tá. A prefeita ela tinha anunciado, Léo, você pode nos ajudar a esclarecer, antes de passar a palavra para o Ney, que ela faria um projeto para financiamento de obras de infraestrutura, né? Isso ela, inclusive, deu em algumas entrevistas, numa ordem de grandeza grande, não sei se 100, 200 milhões, para que pudesse ser investido em algumas alternativas de trânsito. Dentre elas, a ligação da Nuno de Assis com a Daniel Pacífico, a infraestrutura do Jardim Manchester e a Água dos Sobrados. E como é que está essa questão dos projetos, dos financiamentos, etc.?
Nós tivemos uma reunião no gabinete, a prefeita está avaliando ainda com o secretário de Finanças, com a Pérola, a questão de valores, né, e pontuação de pagamento desse empréstimo. Então, ela está avaliando ainda, existe uma avaliação sendo feita pelo governo das obras de prioridade, então está nesse escopo. Leonardo, eu não sei se, enfim, como que vai caminhar, e essa é uma decisão de governo, obviamente, mas se for um financiamento para incluir obras, né, de infraestrutura no Jardim Manchester, né, acertar as condições do Chácaras Cornélias, fazer um projeto da Avenida Água do Sobrado, fazer a ligação da Nuno de Assis com a Daniel Pacífico, tem o apoio deste vereador. Eu não tem problema nenhum dizer que são obras importantíssimas para a nossa cidade e que grande parte da população carece efetivamente dessas obras. Então, eu acho que é importantíssimo o governo realmente se debruçar sobre o tema, avaliar a necessidade, e tem o meu apoio não só em relação à iniciativa, mas também, né, a busca dos financiamentos do governo federal e do governo estadual, entendeu? Eu acho que é importantíssimo essa iniciativa e deliberação, óbvio, né, atendendo e considerando o caixa da Prefeitura Municipal. É importante fazer essa análise, né, Luzila, para que saiba o quanto, até onde o governo consegue chegar, né, conforme você falou do caixa. Os projetos eles estão em andamento, existe uma lista de prioridades, sabemos da necessidade de cada projeto, e eu tenho certeza que a Comissão de Obras, como essa casa, ela vai nos apoiar nessas grandes obras. Mas, a princípio, ainda está sendo feito o estudo, o levantamento, junto com a obra, junto com finanças, para ver até onde a gente pode chegar. E bom, muita prudência. Voltando ao tema aqui, que é a viabilidade dessa... O Sidney, acho que queria fazer uma fala. O Sidney, fica à vontade aí. E vai no microfone de à parte, ou pode pegar o microfone ali de à parte? Bom dia a todos. Vereador, como a gente conhece bem a região aí, a gente sabe que desapropriação, se for para trabalhar com os dois lados dessa avenida, se a gente pegar a margem esquerda da Avenida Água do Sobrado, tem residência construída até a faixa de APP. Então, Rafa e pessoal que for discutir esse projeto, o importante é a gente discutir se a gente vai canalizar esse córrego ou não. Por quê? Porque tem a questão da APP. Se a gente for manter canal aberto, 30 metros. Se for canalizar, a gente pode trabalhar com 15 cada lado. Isso aí facilita. A gente sabe como que é nosso solo, além da gente ganhar na faixa de APP, dá para trabalhar com a ciclovia, qualquer coisa, aproveitando, mas eu não sei em relação ao custo-benefício, em relação a toda essa extensão aí. Outro ponto, a gente sabe que a margem do lado direito, do córrego Água do Sobrado, está tranquilo assim em relação à edificação mais próxima. Então, a gente sabe que vai dar um valor gigantesco essa obra aí. O importante era fazer todo esse estudo, ter definições e trabalhar, de repente, não dá para executar os dois lados da avenida de imediato, de repente seria a sugestão pegar ali, saindo da Praça do Relógio, Rua Cuba ali, mas subindo, para quem está subindo sentido FIB, do lado esquerdo do córrego. Pelo menos para tentar viabilizar uma parte dele. E o levantamento, plano e altimétrico cadastral. Eu acho que a gente está falando no estudo que vai sair da CEPLAN. Eu me preocupo com a minha colega Pérola, porque quando cair lá, ela vai ter que fazer uma contratação de um plano e altimétrico cadastral, até para identificar quais são as áreas ambientais, aonde vai ter que ser desapropriado. E isso é um projetinho meio demorado. Né, Pérola? Eu acho que seria mais ou menos por aí. Então, deveria pensar na concepção de um projeto, um estudo rápido, e pensar em algo que dê para trabalhar aí por fases, para que a gente consiga ir viabilizando, não deixar essa obra parada, mas se for fazer a faixa dos dois lados, trabalhar até uma altura dela, se for optar só por uma mão da avenida, já com ciclovia, escolher o lado que tenha menos desapropriações possível, até para que a gente consiga a doação dessas áreas. Eu acho que seria esse o caminho. Para a parte ambiental, a gente sabe que o córrego ali ele já é um córrego que perdeu as características, como eu mesmo disse, tem construção,
até na beirada do córrego. Questão ambiental, não vejo por que não baixar a APP para 15 metros aí, só que aí vai ter que fazer o cálculo custo-benefício. É melhor desapropriar esses imóveis ou canalizar o córrego mesmo, até porque nós temos lá em cima a bacia da água do Sobrado, que é uma barragem que tem lá que vai fazer toda essa conexão do córrego, né, Pedro? Bom, Maravilha. seria essa contribuição. Não, isso aí é muito importante, eu acho que vai ser considerado no estudo de viabilidade e também no projeto, porque são informações muito, muito importantes. Nós temos aqui os vereadores, né? Em relação ao projeto, inicialmente, nós estamos tratando do projeto da avenida. Vou abrir aqui aos vereadores que quiserem fazer alguma consideração. O vereador Dário já disse que não quer no momento, talvez mais adiante. O vereador Marcos acho que quer fazer alguma consideração. Em relação ao projeto, tá bom, Marcos? Bom dia, presidente desta audiência, vereador Manelo Zila. E, no seu nome, cumprimento todas as pessoas aqui presentes, senhores vereadores, todos os secretários municipais, a gente agradece. Eu quero, mais uma vez, parabenizá-lo, vereador, que o senhor sempre é muito preocupado com a questão desta região e, obviamente, os vereadores da atual legislatura também. Bauru sofre de um problema muito sério de gargalos no trânsito na cidade. E a Rua Bernardino de Campos e a Avenida Castelo Branco é um problema muito sério para a cidade hoje. Todo mundo sabe disso. Então, assim, para o governo, eu acho que a gente tem que receber o compromisso, o vereador Manelo Zila e demais vereadores, de que realmente o governo quer implantar essa avenida na nossa cidade. Acho que é o primeiro ponto. Se é uma prioridade ou não. Ainda que não faça nesse governo, mas que, pelo menos, nós tenhamos um projeto executivo para que a gente vá atrás de recursos. Acho que esse é o ponto, é o primeiro ponto, porque assim, senão a gente vai sempre falar, olha, é muito bom, é muito bacana, é importante, mas está por aí, vamos ver em que momento que vai sair alguma coisa. Então, acho que o primeiro ponto é saber da prefeita se é uma prioridade do governo dela resolver esse gargalo da Bernardino de Campos com a Castelo Branco, é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu gostei da fala do Sidney na seguinte direção, questão do projeto, que nem o senhor está perguntando aqui, até para mim até o projeto. Até que se fique pronto esse projeto, porque, pelo que a gente está entendendo, é um projeto que vai demorar para ficar pronto, né? Nós tínhamos que conversar sobre a possibilidade de iniciar algo, ainda que para dar o start, aqui entre a Rua Cuba e até ali próximo da rotatória, né? Rua Cuba, aquela que atravessa, não é isso? Que, inclusive, do outro lado é outro nome, não é Rua Cuba ali. Pascoal. Exatamente, Pascoal. Então, o que acontece? Se nós conseguíssemos iniciar, dar um start ali, algo pequeno que dá para ser feito, não sei se com recursos próprios ou não, talvez com uma emenda, startar a avenida. Nós precisamos startar essa avenida, precisa dar o pontapé inicial. Se a gente não der o pontapé inicial, não vai sair nunca. A verdade é essa. Se você pegar a Bernardino de Campos, ela ia até o final, ela não ia até o final. Onde está hoje lá construído a avenida, que liga lá todos o residencial Sabiá, né? Foi feito por etapas, né? Com o tempo foi se ampliando. Se você falar que você vai conseguir 60 milhões de reais para uma avenida dessa, olha, seria sim o sonho, né? Como a gente conseguiu a Nações Norte. Porém, acho muito difícil nesse momento. Acho que tem que focar, sim, no projeto, mas, ao mesmo tempo, focar na possibilidade de dar um start de uma pequena etapa, e vou reafirmar o que eu falei aqui nos bastidores. Diversas áreas estão encravadas neste local e os proprietários sequer conseguem chegar nessas áreas. A hora que passar uma avenida em frente, essa área vai dobrar ou vai triplicar o valor. Se tiver uma conversa com esses empresários, eles fazem, sim, a doação de parte da área para a construção, pelo menos desse ponto ali, para dar o start. Então, tem que ser avaliada essa possibilidade. Dá trabalho? Dá. Mas aí, talvez, uma comissão mista entre pessoas do Executivo, vereadores, empresários, para discutir essa possibilidade de, primeiro passo, ver se esses empresários podem
doar essas áreas, vereador Manuel Zila, porque serão beneficiados com essa futura avenida. Não tem que ficar o tempo todo se tratando desapropriação, 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 muitas vezes é o caminho, mas talvez, se um diálogo, a gente poderia diminuir o custo dessa obra. Então, fica aqui a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Eu acho que é importantíssima a fala de Vossa Excelência, mais do que, né, a sugestão de iniciativa do início da avenida, que eu acho que é importante, mas a gente precisa ter o projeto finalizado, e isso nós não vamos ter antes do final do ano, pelo prazo que se tem da burocracia do poder público, né, inerente ao poder público essa lentidão e burocracia. Então, eu gostaria de ouvir um pouco a Indurb. Está aqui o engenheiro Aníbal, ele é cheio de ideia, é factível e execuível. E eu gostaria de ouvir, né, o Aníbal Caldeira em relação... Por quê? Nós sabemos que esse é um projeto de médio e longo prazo. Nada que a gente faça acontecer no período curto. Deve demorar 4, 5, 6, 10 anos para ter um empreendimento nesse montante, mas eu acho que é possível pensar alguma alternativa de trânsito para a Rua Bernardino de Campos, né, talvez viabilizá-la de uma maneira que diminua um pouco o fluxo. Nós temos ruas paralelas que seguem junto com ela, enfim, talvez algumas pequenas, não o início da avenida, mas pequenas obras, vereador Marcos, possa melhorar e muito o trânsito naquela localidade. Por isso eu gostaria de ouvir a Indurb e também registrar a presença aqui do nosso colega de comissão, o Emerson da Construção, que está aqui conosco. O Aníbal, fica à vontade, se for você ou Caldeira, enfim, quem for falar em nome da Indurb. Bom dia a todos. Com relação à questão de trânsito nessa região, a solução seria a avenida, né? Porque nós temos, conforme o Marquinhos falou, nós temos gargalos na Castelo Branco e na Bernardino. As duas ruas se comportam como se fossem avenidas e não têm a capacidade de tráfego de uma avenida. Então, qual a necessidade? A necessidade de implantarmos a avenida. Para quê? Com duas faixas de rolamento, estacionamento, ciclovia em cada sentido, ampliando aí uma capacidade de tráfego hoje, com a Bernardino e a Castelo, de 1.800 veículos por hora em cada uma delas, em cada sentido, para 3.600 veículos por hora só na avenida, nos dois sentidos, somados aos que nós já temos na Castelo e na Bernardino. Cogita-se a possibilidade de implantação de sentido único na Bernardino. Só que nós não temos um encaixe tanto da Ângelo de Moraes quanto da Fortunato Resta na Praça Sugirotaki, na avenida, né, que desce a praça ali. Então, a gente teria que chegar, pelo menos até lá, para a pessoa não ficar dobrando, né? Ela entra, por exemplo, pela Ângelo de Moraes, que é a mais próxima e a mais viável. Porque a Fortunato Resta fica muito distante da Bernardino. Aí a pessoa não vai ficar andando 300 metros para chegar na Fortunato. A Ângelo de Moraes, ela tem 100 metros ou menos para você chegar até ela. Porém, nós não temos encaixe embaixo e a Ângelo de Moraes não tem continuidade, né? Você tem que usar a rua Hélio Camelo, né, para poder acessar, sair da Bernardino e pegar a Ângelo de Moraes. Outra questão, na implantação de sentido único, você transforma uma via que é estritamente residencial numa via de trânsito pesado. Então, hoje, a Bernardino, praticamente, a maior parte dela é comercial, né? Porque as pessoas já se instalam ali sabendo que o trânsito não é um trânsito moderado, é pesado, é carregado. E aí você vai transferir um dos sentidos, e nesse caso o sentido bairro-centro, para a Rua Ângelo de Moraes ou Fortunato Resta. Você vai acabar com a questão residencial e passar a ter um trânsito intenso. Isso é prejudicial. Outra questão,
a questão da velocidade. Conforme você implanta sentido único, você aumenta a velocidade na via. E hoje, a Bernardino, nós estamos implantando mais um semáforo amanhã na lista de Azevedo Marques, por conta do volume de tráfego nos dois sentidos, tá? Porque se ela só tivesse um sentido, não haveria necessidade do semáforo. Então, nós temos que ver também o que nós vamos deixar para trás, né? Semáforo que não haveria necessidade com uma única, né? Então, tem que ser muito estudado. Talvez algum trecho dela talvez seja viável, principalmente com a execução de uma parte da avenida, da pista até contrária, né? Conforme a gente viu ontem, mas tem que executar a pista conforme ela vai ficar no futuro. Não adianta a gente implantar de qualquer forma. Nós temos que fazer um projeto executivo e falar, ó, se vamos fazer por etapa, vamos fazer de jusante para montante. Então, vamos começar lá da praça e subindo, né, a execução, e aí a gente já encaixa alguma coisa, entendeu? Mas é muito temerária essa questão da mão única, viu, o Mané? Exatamente por isso, né? Você vai transformar ruas de trânsito local e ruas que não têm movimento e são residenciais em vias que vão comportar um trânsito que ela não está preparada. Desde pavimento, calçamento, né? Tem todo, e a segurança principalmente, né? Entendeu? Eu compreendo. É por isso que nós temos os técnicos, né? Mas alguma alternativa, eu acho que vocês deveriam pensar com mais detalhes, né? Porque nós temos muitas obras, né, saindo naquela localidade. Eu acho que só de residencial, na Avenida Maria Ranieri, eu acho que são 3 prédios. Imagino que serão mais ou menos umas 1.000 unidades ali, para mais. Em frente o Andorinhas, ali, o Recanto dos Pássaros, ali tem alguns prédios saindo, né, fora, né, outros empreendimentos que nós temos na localidade, e também a considerar lá para o lado do Jardim Solange, Ferraz, etc., que acaba se utilizando em algumas alternativas ali. E eu acho que a Ângelo de Moraes, de fato, seria inviável, porque tem um prédio ali na ligação da Ângelo de Moraes com a Praça do Relógio, ou com a consequência da Nilo Peçanha, da rua Nilo Peçanha, tem um prédio ali, não dá para passar a Ângelo de Moraes no meio do prédio, mas a Fortunato Resta me parece que seria, inclusive, o descarrego da rua para o início da avenida, né? Pelo menos o esboço inicial prevê exatamente o início da avenida, quase adjacente ali a Fortunato Resta, no cruzamento com a Pascoal Abiuse, né, que é a ligação da Rua Cuba. Então, talvez, né, essa possa ser uma primeira alternativa e iniciativa de se avaliar um projeto, que eu acho que ela vai encaixar mais ou menos ali. Pelo menos o desenho que eu estou vendo aqui, né, e que foi mostrado pelo Garbelotti no vídeo, ela encaixa, né, a avenida encaixa exatamente onde termina hoje a Fortunato Resta, não é isso? Isso, mas de qualquer forma, teria que ter um início de alguma obra ali para poder encaixar na praça, né? E que seria da pista de quem subiria a água do sobrado. Porque senão você vai bater na Pascoal Abiuse, vai ter que entrar à esquerda e voltar para Bernardino, né? Você entendeu? Entendi. Talvez essa seja uma ideia. Porém, eu acho que a gente tem que parar também de trabalhar só o paliativo, né? Porque se a gente resolve uma parte aí, com implantação de sentido único e tal, ficou legal, vamos deixar do jeito que está. A gente tem que batalhar pela avenida mesmo, viu, Mané? Não, eu também concordo com você, Aníbal, só que, assim, e nós temos que trabalhar em paralelo, eu acho. Porque a avenida, cara, você vê, faz 9 anos que eu estou aqui como vereador, 9 anos atrás já pedi essa avenida, cadê o projeto? Não tem nada, entendeu? Não tem nada. Passa governo, sai governo, as pessoas mudam, fica um ou outro, mas também não dá sequência. Então, se continuar nesse ritmo, a avenida é um sonho para os meus, sei lá, tataranetos. Daqui 100 anos,
talvez. Então, é por isso que eu acho que tem que levar no paralelo e talvez, e nós, né, enquanto comissão de obras, serviço, transporte e habitação, vamos também requerer que alguma alternativa de curto prazo possa ser apresentado, né, porque nós precisamos levar no paralelo, senão nós não vamos conseguir. Se depender de mim, eu estou nos próximos 3 anos, do Hermes da Construção e do vereador Dário, nós vamos convocar reuniões aqui a cada 6 meses, 7 meses, num prazo razoável, para que vocês possam trazer a atualização desse projeto, porque nós vamos perseguir esse projeto. Não tenha dúvida de que essa é uma das missões da comissão. Enquanto eu tiver presidente, vocês podem se preparar para aparecer aqui a cada 6 meses para tratar desse mesmo assunto, né? E nós temos que ter novidade. Eu vou chamar, vou convocar e boa, né? Mas eu passo também. Daqui a pouco eu já não sou mais vereador, não estou mais aqui, né? E aí fica parado. Então nós temos que ter obras, intervenções que a gente tenha a condição de entregar dentro do nosso mandato, porque senão cai no esquecimento, as prioridades se mudam e acaba não acontecendo nada, né? A gente vê muito isso aí, pelo menos eu vi muito nesses 8 anos e meio que eu estou como vereador aqui na cidade, né? Então eu acho que, e concordo com a fala do Aníbal, de que o essencial, e para nós a prioridade, né, é que essa avenida saia, porque eu acho que vai ficar, né, muito bonita, vai viabilizar o trânsito daquela localidade, fazer um encaixe, né, de viaduto com as interligações ali que vá fluir de maneira mais adequada e reduzir, né, drasticamente as filas que se formam nos horários de picos naquela localidade. É a alternativa de trânsito necessária e que resolve efetivamente o problema, só que nós temos um grande problema com relação a isso, que é o tempo, prazo e recurso financeiro. Então, nós não sabemos quando isso vai acontecer. De outro lado, nós temos um trânsito intenso que talvez pode ser melhorado com pequenas obras, ajustes no fluxo, obras menores que estão ao alcance do município e que talvez implante-se em 1, 2 anos e resolva parcialmente o problema até que a gente tenha nessa obra finalizada. Então, acho que são 2 alternativas que a gente possa perseguir. E aí eu vou contar muito com o apoio de vocês da Indurb, né, com a Secretaria de Obras, para estimar se tem, né, alguma viabilidade, e a CEPLAN, para seguir esses 2 caminhos, né? Eu acho que nós estamos bem definidos em relação, né, ao projeto, que passa pelo estudo de viabilidade, finaliza daqui 3 meses, segue para a Secretaria de Obras, para ver como é que vai se fazer esse projeto executivo, seja por licitação, seja com equipe própria. Daí é uma sequência para buscar os recursos, e aí conta comigo, é a hora que eu efetivamente entro, né, com o meu mandato, né, dedicado em busca desse recurso, juntamente com os membros da comissão, e, em paralelo a isso, alguma alternativa que possa, né, viabilizar a melhoria de fluxo e trânsito, para que a gente não tenha, de manhã cedo, os carros chegando na quadra 12, 13 da rua Bernardino de Campos, na espera, né, as pessoas tenham que sair 30, 40 minutos de antecedência da sua casa, porque sabe que vão ficar no trânsito ali 20, 25 minutos esperando. E no retorno de casa também, né? Quando faz-se uma fila até lá no SESI, na Duque de Caxias. Talvez uma alternativa. São 2 assuntos duas alternativas que a gente pode levar em paralelo. Vereador Hermes, quer fazer alguma consideração? Bom dia a todos. Desculpem pelo atraso, eu confundi com a outra reunião sobre o horário. Vim correndo para cá. Pessoal, assim como o Mané está falando, acredito, a gente sabe que tem muitas dificuldades, né, de todas as secretarias, questão de verbas e tudo, e viabilidade de orçamento. Mas eu também sou da mesma região do Mané Luzila lá. Inclusive, eu tenho comércio na Bernardino, então a gente sente... Ainda você foi longe ainda na quadra 12, viu? Tem vezes que o trânsito está lá na quadra 20, parado.
Então, eu acho que uma dessas opções aí que o Mané colocou aqui, da Fortunato Resta, seria um pouquinho mais viável do que a Ângelo de Moraes, na minha opinião, mesmo tendo o problema né, da distância e também muitos moradores, né, não é área comercial e tudo, mas o pessoal acaba se adaptando. Na região do Mercado Barracão foi feito essas mudanças e o pessoal se adaptou bem, resolveu bem lá a parte do trânsito lá, né? E chegando ali embaixo, deixa eu me localizar de novo aqui, o mapa aqui está meio grande aqui. Matheus Canilzi, é isso? Eu ainda não aprendi ler de ponta cabeça. Aonde que é aqui, Mané, que você falou? Ângelo Moraes. Não, quero pegar lá no final, a hora que ela chega. Não, lá embaixo, lá embaixo. Na Matheus. Não, estava lá em cima. Desculpe, gente. Não é Matheus, não. Pascoal Abiuse e a José Dias, deixando ela também de mão só para subir, para retornar na Bernardino, porque ela não tem mais saída, né, lá embaixo. Ela termina na Rua Cuba, mas lá embaixo, lá na rotatória, perto da base. Já. Tá vendo aqui, ó? Ela vai terminar, não vai? Ó, a José Dias e a Pascoal Abiuse. Acho que é aqui, né? Ah, tá. Então, de repente, só que ela não atravessa ainda, né? Já atravessa? Ah, tá. Então, de repente, virar ela de mão também, deixar ela mão única para acessar, de repente, a Cuba aqui, ou ao contrário, a Bernardino de novo. Você acha que não é viável? Sim, mas tem uma saída, né? Como que vai deixar uma mão só descendo? A Bernardina, qual que é a proposta? Deixar só descendo. Só subindo. Estão discutindo. Só subindo. Então, no caso, a Fortunato Resta ou a Ângelo Moraes só descendo. Então, só que chega lá embaixo, ela vai entrar num gargalo, né? Não tem saída. Por isso tem que ter uma ligação. É isso que eu estou tentando explicar, entendeu? Ah, tá. Aí faria isso aqui, mesmo sem o projeto da avenida ainda, né? Com o projeto. Com o projeto da avenida, mas o projeto da avenida está parado, né? E esse trecho só daria para fazer paliativo? Né? Então, pessoal, se puder dar essa atenção para a gente aí, a gente fala que a gente passa todos os dias ali, né? E quando desce para Castelo Branco também, virou, até o Caldeira teve com a gente lá, virou um corredor muito, né, muito movimentado lá, até está tendo alguns acidentes, né? Você já fez aquele estudo lá, vai dar certo, né? Vai ajudar aquele lá da Vasta da Gama se ficar uma mão só, e está tudo próximo ali, está tudo próximo, essa regiãozinha que a gente está falando, né? É isso aí, pessoal. Vamos ver o que pode ser viabilizado aí. Beleza, Hermes. Obrigado, viu? Mais alguém quer fazer alguma fala? Não? Eu acho que a gente já pode partir para o encerramento. Nós, né, Claudião, fica à vontade aí. Como morador da Vila Falcão, essa avenida, tudo bem, é um sonho. Mas tem um problema na Falcão, acesso ao viaduto Nicolau Varone, que lá embaixo está um gargalo de manhã. O movimento está vindo na Sabadina Scriptori, a Rua do Zangada, que lá embaixo, todo mundo quer pegar Nicolau Varone, e lá embaixo está um sufoco, e está travando tudo para cima agora também. Então, peço para a Indurb o acesso ao viaduto, ou como é que... Porque todo mundo quer virar para pegar o viaduto Nicolau Varone e vir para o centro. E lá embaixo está um gargalo de manhã.
Lá nós pedimos no mandato passado o estudo da Endurbe para avaliar esse trânsito também. Foi inclusive avaliado a necessidade de um semáforo no final da dos Andradas, ligando ali com Alfredo Maia. Esse semáforo depende de investimento, de recurso, ainda não foi colocado, mas eu me recordo que uma das alternativas era esse semáforo. O engenheiro Aníbal acho que pode responder, está aí. Então, o semáforo ele acaba resolvendo boa parte desse problema. O que acontece hoje? Quem desce a dos Andradas entra na faixa da esquerda e quem está na Alfredo Maia fica na faixa da direita. E não tem espaço de entrelaçamento ali, é isso que gera o conflito. A pessoa que está na Alfredo Maia, quem acessar o viaduto Nicola Vallone, conflita com quem está saindo dos Andradas e quer subir em direção ao centro. E acaba não tendo esse entrelaçamento e aí vira aquela confusão. Com o semáforo, você vai ficar bem distinto. A pessoa tem que se posicionar. Está na dos Andradas à esquerda, quer seguir à direita, ele vai virar pela direita. Entendeu? E aí a pessoa que está na Alfredo Maia também já se posiciona à esquerda e acessa o viaduto. Acaba esse problema. Esse semáforo não saiu ainda porque é aquela questão do convênio com o Detran. Então tá? O semáforo, você entendeu, né, Claudião? Descendo dos Andradas, quem vai para o viaduto Mauá se posiciona à direita e já sai na pista de lá da Alfredo Maia. Quem vai para o Nicola Vallone fica à esquerda e já sai na Alfredo Maia à esquerda. Da mesma forma, quem vem na Alfredo Maia vai pegar o viaduto Mauá, se posiciona à direita. Quem vai pegar o Nicola Vallone, posiciona à esquerda, abrindo o semáforo, acaba esse problema de ter que cruzar de um lado para o outro lá, que realmente é um problema hoje lá na região. Só isso por enquanto e esperar alguma coisa, né? Tá certo, Claudião. Então, não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu vou reforçar o seguinte, que... tem aqui um senhor. Senhor, ele assinou a lista de presença, André? Faz favor, senhor, entra aqui para participar aqui com a gente. Enquanto isso, o Emerson vai fazer aqui uma fala também, fica à vontade. Pessoal, gostaria de pedir ajuda da Gislaine, da Gi Magrini e do Caldeira, para vocês me ajudarem aí. Eu estou com um pensamento já desde janeiro, aqui, desde antes de ser vereador, né? Ver o que é possível a gente estar implantando uma lei, né? Acredito que tenha que sair daqui da Câmara, né? Através de um vereador. Então a gente já conversei com meus assessores, tudo, a gente tentar fazer algo parecido como São Paulo, sabe? Sobre as placas dos carros, para ver se consegue também melhorar um pouquinho. Então a gente vai fazer esse estudo, gostaria que vocês participassem numa reunião com a gente, ver se existe possibilidade, se tem alguma lei que impeça a gente colocar pelo menos um número de placa por dia na cidade de Bauru, para que evite esses carros sair na rua nesse dia. Tá bom? Aí a gente vai tentar marcar uma reuniãozinha, e pode ser lá mesmo, lá na Endurbe, a gente desce lá para falar com vocês. Obrigado, porque acredito que tudo é viável, né? Já que a gente está com um problema de trânsito, tudo aí, a gente pode estar vendo isso aí, se for possível, obviamente, né? O seu Newton Martins está aqui com a gente aqui. Fica à vontade, seu Newton, para fazer a consideração e a fala que o senhor deseja. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade. Eu sou morador do bairro há quase 40 anos, embora a família está há mais de quase 100 anos na Vila Falcão. Eu sou proprietário de várias áreas no entorno da avenida, da Água do Sobrado, né, na Bernardino de Campos, e já na gestão do prefeito Gazeta, eu pedia que se pudesse fazer tinha conhecimento do projeto, e eu me propus, na época, e sugeri que se formasse uma comissão de interessados, empresários, de vereadores, que tivessem interesse nessas melhorias dessa avenida. E propus para que a gente corresse atrás em termos de doação da área.
Infelizmente, eu não tive retorno. No início da gestão da atual prefeita, no mandato passado, falei então com o secretário Nilson Giraldelli, numa oportunidade que viajamos juntos, expus a minha situação, conversamos, me dispus a fazer parte de uma comissão, me dispus a doar o trajeto onde passa em terrenos meus, mas, infelizmente, as coisas não dão continuidade. Primeiro, porque a prefeitura não tem funcionário disponível para bater com o chapeuzinho, pedir e mostrar para os proprietários como vai ser valorizado, quais são os benefícios que eles vão ter. Eu me propus a fazer isso. Propus que se fizesse uma comissão para isso. Mas, infelizmente, a gente pouco é ouvido, né? A gente gosta da cidade, fiz a minha vida aqui, e eu gostaria que essas coisas acontecessem. E não é comissão só para a Água do Sobrado, comissão para várias avenidas, vários locais que precisam de melhorias. Mas, enfim, a gente é pouco ouvido. As secretarias, infelizmente, os secretários, poucos conhecem a região, conhecem por mapa. Não é? Então, eu vim dizer o seguinte, eu estou disposto a colaborar no que for preciso, com doações diárias, que já não é a primeira vez que eu faço doações, já fiz outras doações para o município. Um outro detalhe importante, uma das falas importantes foi esse projeto ser feito em etapa. Prefeito nenhum vai conseguir aprovar um projeto de ponta a ponta. É impossível. Não tem verba. A Nações Unidas, eu conheci quando ela começou na Avenida Rodrigues Alves, caminhava 200 metros na terra. Tinha uma feira livre ali. Chegou no que chegou, porque foi feito em várias etapas com vários prefeitos. Espero que isso possa ser feito. Entendo que, inicialmente, a primeira fase é os 200 metros que liga a Pascoal Abiuse até a avenida já existente. Seria o primeiro passo. Um detalhe importante, que poucos sabem na prefeitura: a prefeitura é proprietária de um grande trecho ali já. Vários terrenos foram feitos permutas com particulares ali. Outros, já onde tem um predinho, o vereador Lozila, o fundo dele, me parece que já foi doado quando da construção também de lá. Ali também eu tenho 2 áreas, por sinal foram asfaltadas sem desapropriação. O início da quadra 1 da rua Fortunato Resta. Então, eu quero dizer que eu estou disposto. Mais um detalhe, quando eu conversei com o Nilson Giraldelli, eu fui atrás de alguns proprietários, consultei alguns proprietários, e as coisas me parece que não estavam difíceis para conseguir essa doação, pelo menos o que eu digo, do lado da Pascoal Abiuse. O outro lado eu não consultei ninguém. Então, ali, a prefeitura tem lotes que ela talvez não tenha sido nem averbado no cartório, e outros que foram doados quando da construção do prédio. Um outro detalhe, a única rua viável para fazer um trânsito mais rápido seria pela Fortunato Resta. E uma das sugestões que eu tinha na época era que se fizesse uma mão única na Fortunato Resta, mas não abandonasse mão dupla na Bernardino, para não prejudicar os comerciantes, e daria uma vazão melhor, pelo menos provisoriamente, com uma mão única, mantendo a Bernardino com mão dupla. Só posso dizer mais uma coisa, eu estou à disposição do que eu puder ajudar. Muito obrigado, senhor Nilton, foi importante a presença e a participação do senhor. Nós já estamos finalizando aqui a reunião, aproveito para registrar aqui a presença aqui também, chegaram agora o vereador Sandro Bussola e o vereador Márcio Teixeira, e nós
estávamos partindo aqui para o encerramento da reunião. Vereador Sandro, vereador Márcio, quer fazer alguma fala? Bom dia a todos, bom dia secretários, bom dia presidente. Não sei se cheguei agora, desculpa, estava em uma diligência aí. Eu queria aproveitar e perguntar para o presidente, aproveitando o diretor de trânsito e o senhor Mário aqui, como está a questão dos veículos abandonados? A pergunta maior é como que está, a gente está com convênio ativo para o pátio ou não? Essa questão. Que eu até passei, viu, Marcelo, até aproveitando, agradecer o atendimento seu, mas eu estou vendo isso em Bauru, acho que a gente não está com o contrato, né? Não é o tema da audiência, mas... Quer que depois nós conversemos, então? Eu acho que depois a gente pode. Depois a gente conversa. Tranquilo, que esse vereador está preocupado, aproveitando... Senhor Nilton Martins, um abraço para o senhor, faz tempo que eu não vejo. Mas, enfim, então, como a gente já esgotou aqui o tema, eu acho que nós ficamos com 2 lições, né, para encerrar e não tendo mais quem queira fazer uso da palavra. 2 lições. Né? Nós esperamos que a CEPLAN finalize o estudo de viabilidade no prazo de 3 meses, né, para que isso seja direcionado à Secretaria de Obras para a viabilidade do projeto executivo, seja via licitação ou com a equipe própria, e nós vamos, no próximo semestre, fazer uma pauta nesse sentido. Paralelo a isso, nós vamos pedir, né, a Indurb que possa nos indicar qual o trecho inicial desse projeto seria necessário para a melhoria do trânsito na localidade. Por quê? A Indurb fazendo essa referência e indicação, aí nós já devemos ter o estudo de viabilidade pronto da avenida, e aí nós voltamos com a Secretaria de Obras para ver se é possível fazer, né, um projeto específico, como foi sugerido por vários vereadores e também pela população, de um trecho específico. Né, esse projeto aqui vai melhorar o trânsito, nós conseguimos aplicar uma viabilidade e não vai custar 100 milhões, vai custar 5 milhões, porque é o início da avenida, o encaixe dela. E aí a gente vai ter uma alternativa de trânsito para Bernardino de Campos, seja com mão única ou não, 2 mãos, mas já tem uma outra entrada pela Praça do Relógio. Então a gente segue nessas 2 frentes de trabalho, né, e aí eu espero que esse ano a gente consiga viabilizar alguma coisa nesse sentido. Vereador. Pois não, presidente. Quero parabenizar Vossa Excelência pela essa reunião, essa audiência muito importante. Também não quero discorrer, não é sobre esse assunto, mas agradecer, já que estou vendo a presença da SEMA aqui, houve uma informação para nós de que o município de Bauru pode perder um convênio junto com a CPFL do programa de novos plantios de árvores aqui na cidade de Bauru. Bauru ainda não foi incluído ainda nesse programa. Então, a gente vai estar chamando uma reunião para a gente discutir esse assunto, porque nós temos poucos prazos e poucos dias para incluir nesse programa da CPFL. E essa informação veio do Eduardo, diretor da CPFL. Muito obrigado, o vereador Sandro Bussola. Pessoal, ficamos com essas incumbências e esses encaminhamentos, tá? Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos os secretários aqui do governo, do chefe de gabinete, também dos diretores aqui presentes, presidência da Indurb, também, né, o time de engenharia de trânsito da Indurb, também da Secretaria de Negócio Jurídico. Leve nosso agradecimento ao doutor Vitor aí pelo encaminhamento. Então, não tendo mais nada a tratar nesta reunião, nós encerramos essa reunião pública, agradecendo a Deus, às 11h21. Muito obrigado a todos e todas.